Olá, você que acompanha o canal Ideal, nós estamos na semana que marca os 10 anos da passagem do tornado por Xanxerê. E nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio Walter Parisotto, que na época comandante do Corpo de Bombeiros aqui do município de Xanxerê, hoje diretor da Defesa Civil em Chapecó, para a gente falar sobre alguns aspectos daquele período, sobre como a gente se preparou ou se a gente não está preparado para uma nova ocorrência e se tem essa possibilidade. Primeiramente, obrigado pela participação, Parisotto, a gente agradece pela sua presença e, claro, é um tema cada vez mais relevante de a gente falar quando a gente fala em situações ambientais, né? É um tema apaixonante, né? É um tema que nos últimos 2, 3 mil anos continua sendo atual para essa região, né? Os tornados, eles são naturais daqui, fazem parte da estrutura, né, da geodinâmica desse local, e não é porque as pessoas estão aqui ou não é porque nós estamos nesse período de vida que eles vão deixar de existir. Pelo contrário, né, a população que terá que se adaptar a eles, e eles vão continuar existindo sempre, e essa é uma região extremamente propensa para a ocorrência e existência de tornados. Eu lembro que você estudou, ou estuda ainda, né, claro, essa questão dos tornados, e você falava que Xanxerê está no corredor dos tornados. O que mais aqui na região você consegue traçar, dar uma ideia para o nosso público dessa faixa, de onde passa? Antes de começar a nossa gravação, você citou inclusive a própria Argentina, quer dizer, realmente é um corredor extenso aqui que é propício. Nós temos uma barreira, que é a Cordilheira dos Andes, e uma facilidade, né, de um deslocamento muito rápido de massas de ar frio. Para que ocorra um tornado, nós precisamos ter ar quente, né, estacionado, uma massa estacionária de ar muito quente, e uma entrada muito rápida de uma massa de ar frio. Então, essa região que vai da Argentina, pega o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, pega uma parte de São Paulo e vai até o Mato Grosso do Sul, é o segundo maior corredor de tornados do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Só perde para os Estados Unidos. E nós estamos, inclusive, essa região, dentro dessa região, nós temos uma região menor, que parte da Argentina, é o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, que é a segunda região do mundo onde mais acontecem tempestades severas. Então veja que aqui é uma região que climatologicamente, né, a parte, né, da atmosfera, ela é muito dinâmica. E dentro desse corredor nós temos áreas, pequenas áreas, onde há uma propensão muito maior para que ocorra tornados. E essa região que pega aqui Xaxim, Xanxerê, Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada, ela é uma região que tem uma propensão maior. Porque para que ocorra tornados, você precisa ter uma barreira física, uma parte mais elevada e uma parte mais baixa de território. Uhum. Quando você tem uma massa de ar quente estacionária, muito quente, a massa de ar frio vem rapidamente e se sobrepõe a essa massa de ar quente. E esse ar quente que está aqui fura, de uma forma mais simples, fura essa massa de ar frio e sobe muito, é sugado muito rapidamente para as áreas mais elevadas da atmosfera. E isso forma os tornados, que esse puxar desse ar quente muito rapidamente. E onde nós estamos aqui, nós temos, aqui na região de Palmas, Abelardo Luz e aqui em Ponte Serrada, uma formação geográfica com uma altitude muito maior, uma diferença de até 200 metros de altitude. Então, forma essa barreira, e por isso que a nossa região ela tem uma propensão maior para a ocorrência de tornados dentro de uma região que já é propensa. Olha, é impressionante mesmo parar para pensar nisso, porque é um cenário que assusta as pessoas quando vem à mente o que nós vimos em termos de destruição em Xanxerê. Mas o fato de 2015, tudo indica, obviamente, é que não foi o primeiro aqui na nossa região, que a cidade não foi afetada pela primeira vez em 2015, né? Não foi o primeiro e não foi o último, né? Só lembrando o tempo que eu aqui estava, né? Em 2002, nessa mesma linha do corredor do tornado que passou em 2015, nós tivemos aqui na região de Faxinal dos Guedes, o CTG foi destruído, na época foi tirado, ficou só o piso. Logo um pouco antes havia uma outra residência também que foi totalmente destruída, e ao que tudo indica foi um tornado da mesma magnitude.
Porém, né, esse 2002 ele não atingiu áreas urbanizadas. Embora tenha, né, destruído o CTG, tenha destruído algumas residências, não houve feridos, não houve, né, não afetou vidas humanas, e aí a gente dá uma importância menor para o fenômeno. Sim. E ao contrário, nós deveríamos estudar e nos preocupar para entender, né, como o fenômeno acontece, quais são as regiões que ele acontece, qual é a linha que ele segue. Se você observar os dois, eles seguem o mesmo... eles são muito parecidos. Uhum. E também na década de 80 nós tivemos um outro tornado, um outro registro de tornados que pegou também essa mesma região aqui de Xanxerê. Havia uma madeireira, há relatos que parte dessa madeireira foi atingida e que seguiu essa mesma linha, né? Começou um pouco mais da área central para cá, estendeu-se na madeireira até a região onde é o aeroporto hoje. Veja que são fenômenos que se repetem, né? Não há nada de novo na natureza. A natureza ela vive de ciclos. E os fenômenos eles se repetem sempre. O que acontece é que às vezes a nossa vida, né, ela é tão curta que a gente não consegue acompanhar esses ciclos e nós temos uma tendência a esquecer muito rapidamente, né, esses fenômenos. Mas tornados, né, em 1959, no final da década de 50, nós tivemos na região de Palmas aquele que foi o mais mortal dos tornados, né, com quase 30 mortos. Nossa. Claro que naquela época as residências eram mais frágeis, em sua grande maioria de madeira, mas não é algo novo. E quando você fala disso, as pessoas se surpreendem, como você se Sim. surpreendeu agora. Uhum. Não Né? tinha essa E do informação. ponto de vista da vida do planeta, isso é só um sopro. Nós temos fenômenos que são recorrentes de 100 em 100 anos, de 30 em 30 anos. Né? A nossa pequenez que não permite... Né? Há uma grande frase que fala que nós somos míopes porque somos breves. Então às vezes a gente se esquece ou não se preocupa por alguns fatores em função da brevidade da vida humana. Realmente, tem muitas pessoas que vão passar, né, por aqui e não vão ver um fenômeno como esse, mas olhando agora para esse cenário de que 2002, vamos lá, muito provavelmente foi um fenômeno como esse já pelo que você estuda, pela dinâmica, né? Porque pelo rastro, diferente daqui, em que foi possível ver, inclusive, o tornado, porque foi de dia, talvez na época, não sei, foi à noite, madrugada, enfim, as pessoas não tiveram essa percepção, mas em outras situações em que isso ocorreu, e a pergunta é se vai diminuir esse intervalo, se daqui a pouco a gente vai passar a ver isso com uma certa frequência. É possível falar sobre isso ou ainda não? O impacto, as ações humanas, elas podem fazer com que isso ocorra com uma frequência maior? Eu não posso afirmar para você que as ações humanas que provocam isso, mas que tem se observado uma diminuição no intervalo de tempo entre um fenômeno e outro. E isso vale para o El Niño, isso vale para vários fenômenos extremos, né? Uhum. Não só aqui, no mundo como um todo. E a incidência de tornados mortais dentro dessa faixa, ela tem diminuído. Né? Nós tivemos já, só aqui na nossa região, nós tivemos em 2007, aqui em Guaraciaba, Sim, foi depois muito forte. nós tivemos 2 tornados mortais na Argentina dentro desse período, que acabamos não noticiando aqui, mas veja, é um fenômeno que acontece dentro do mesmo canal, Uhum. e que de certa forma nós deveríamos nos preocupar com isso. Então a incidência de tornados com mortes humanas tem aumentado de forma significativa e diminuído intervalos entre eles. Nós tivemos lá em 1959, depois nós tivemos em 74, depois nós tivemos em 83, e se nós olharmos agora no intervalo de poucos anos, a gente vem registrando grandes tornados com intervalo de tempo menor. Embora, né, é preciso dizer que eles, todos os anos, no período que compreende, né, essa passagem de outono para inverno e de primavera para verão, né, sempre nesses 2 momentos, dentro dessa macro-região, nós sempre temos tornados severos. Então, depende muito, né, da influência do clima naquele momento.
Então, para que ocorra tornados aqui, nós precisamos ter outonos e primaveras quentes. E a gente tem observado que nós estamos diminuindo, os nossos invernos têm sido cada vez menos frios e elevado essa temperatura. Então, ao elevarmos a nossa temperatura local, uma das consequências disso vai ser o aumento dos tornados, porque o combustível do tornado é o ar quente. Olha só, então realmente é um cenário que preocupa. Agora, a gente vai falar um pouquinho já na sequência também sobre como estamos preparados, o que deveria ser feito para a gente se preparar melhor para essas situações, mas eu gostaria de voltar um pouquinho e falar também sobre, especificamente, o 2015. Como é que foi o trabalho, na época, você como comandante do Corpo de Bombeiros, em lidar com esse cenário? Você já estudava esse fenômeno? Você passou a estudar logo depois? Como é que foi reagir, agir naquela situação? Porque realmente foi algo bastante complexo, né? Não, eu estudava por uma demanda institucional. A partir do desastre de 2008, a corporação, à época, passou a olhar, né, para o Estado, para os eventos extremos no Estado, visando preparar-se para isso. Então, quando nós saímos de 2008, aquele evento ele foi surpreendente para todos na época, e para não sermos surpreendidos novamente, começamos a estudar dentro do Estado os diversos fenômenos que poderiam ocorrer e a sua incidência regionalmente. Então, alagamentos, enchentes, enxurradas em alguma região, incêndios florestais na outra. E a região oeste, nós temos pontualmente alguns problemas derivados de influência hídrica, algumas cidades que alagam, mas o grande problema do oeste são os eventos extremos de origem eólica. Então, desde essa época, né, não só eu, mas havia um grupo que nós estávamos buscando conhecer mais esses fenômenos, e entender a sua participação, né, aqui no na nossa região. E associado a isso, né, dentro da formação dos bombeiros, eu trabalhava com uma disciplina que era eventos naturais extremos. Então, por conta dessas duas situações, eu vim estudando isso já desde do final da década, do início da primeira década dos anos 2000. E poderia dizer, talvez com certeza, que naquele momento que ocorreu o tornado aqui em Xanxerê, dentro da corporação, talvez eu fosse a pessoa que mais detinha conhecimento sobre tornados. O que não significa que a estrutura estava preparada para reagir a eles. Nós não estávamos. Conhecia o tornado, sabia dos seus efeitos, sabia o que ele poderia causar, sabia, né, e falava sobre isso, mas assim como toda a cidade, assim como toda a região, né, nós não estávamos preparados para reagir, para dar uma resposta mais efetiva, mais rápida, mais segura para a população. Bom, foi muito difícil, né? Sim. Foi um caos dentro do caos. Não, eu imagino, porque vocês conseguiram em que momento ter a dimensão do que era o tornado, o que tinha acontecido em Xanxerê? Foi rápido? Como é que foi a dinâmica? Não, foi rápido. Era feriado naquele dia, né? E eu, inclusive, nós estávamos com um grupo de bombeiros, porque nós estávamos fazendo um mutirão no quartel. Onde atualmente é a nossa recepção, nós estávamos construindo aquele espaço meio, né, de forma voluntária. Então a gente usava assim, né, era a forma de se fazer, né, até aquele momento não havia recurso suficiente para fazer. E daquele feriado nós estávamos fazendo as fundações. Estávamos cimentando, concretando as fundações. E eu saí, né, eu fui buscar alguma coisa no centro da cidade, e aí eu ouvi o barulho, e eu me lembro que no momento que eu saí na rua, aquele barulho, sabe, como se fosse um avião passando, e ao olhar, né, para o céu, eu vi a copa de um pinheiro rodando. E imediatamente, né, eu vi que faltou luz, né, porque faltou luz na cidade,
Daí saí e vim até o quartel, e no quartel estava tudo tranquilo, tudo tranquilo. O pessoal havia recebido um chamado, e a guarnição havia saído do quartel, e ido até a FEME, porque a primeira chamada, e talvez a única chamada que veio via 193, que caiu um eucalipto e bloqueou a rodovia, né, o contorno próximo da FEME. E conforme, né, o tornado foi avançando, né, a comunicação foi caindo, né, a nossa comunicação, embora o quartel não tenha sido diretamente atingido, né, mas os ventos do entorno, né, destruíram a nossa antena de comunicação. Então nós ficamos sem energia, sem telefone e sem comunicação. E aí quando eu cheguei no quartel, estava tudo calmo, né, porque a nossa entrada principal é via telefone. E isso é algo que ainda permanece. Então, se as pessoas não ligarem para o quartel, não ligarem para o serviço de emergência, o serviço de emergência não vai saber que alguma coisa está acontecendo. E a única ligação que veio foi, em tese, para uma emergência que não era emergência. E nós também não conseguimos nos comunicar com as equipes. E logo que eu cheguei, em seguida, começaram a chegar pessoas, né, no quartel pedindo por ajuda. Eu me lembro que uma das primeiras pessoas a chegarem foi um engenheiro de uma obra de onde então hoje é o supermercado Badotti, que havia uma vítima presa, inclusive posteriormente veio até a perna amputada, estava presa sobre a estrutura lá. E em seguida começou então a chegar carros. E como nós não conseguimos contato, porque como a equipe é pequena, né, nesse corte de árvore foi o caminhão e a ambulância. E as pessoas podem perguntar, mas por que foi? Porque nosso caminhão às vezes anda com uma pessoa só, com o motorista. A equipe é a mesma. A equipe que está na ambulância, a equipe do caminhão é a mesma equipe. Porque, via de regra, nós estávamos preparados para atender uma ocorrência por vez. Ou de combate a incêndio, ou de resgate. E aí, nessas situações, a equipe vai junto. As duas equipes. E as nossas duas viaturas estavam fora. E aquele pessoal que estava ali no mutirão, trabalhando, começaram a se arrumar e vestir. E eu desci para ir lá nesse atendimento com um dos outros bombeiros. E logo que a gente desceu, me deparei com uma casa no meio da rua. E a partir daí, aí as histórias, aí as informações se confundem também no meu cérebro, porque aí começaram muitas informações, muita demanda, a nossa situação ela tornou-se caótica, porque como a cidade não está preparada para reagir a esse tipo de situação, as pessoas que estavam fora de casa tentam voltar para suas casas não existem, as pessoas não têm contato entre si, aquelas pessoas que não conseguem encontrar as outras pessoas, né, elas acabam vindo e informando o desaparecimento da pessoa. Mas não retornam dizendo que essa pessoa foi encontrada. E nós anoitecemos com uma lista de quase 200 pessoas desaparecidas. Nossa. Né? Então, imaginávamos, olha, nós vamos amanhecer, amanhã vai ter gente pendurada em cima de árvore, pendurada em cima de casas. Porque uma cidade que está preparada para isso, quando as pessoas sabem para onde vão. Nós perdemos o contato com o celular. Né? Para onde nós vamos? Onde nós nos encontramos? E como isso não acontecia, e muitas casas já não existiam mais, as pessoas não conseguiam voltar para suas casas. Então, ora iam para a casa de um filho, ora iam para a casa de um amigo, ora iam para outras casas, e não se encontravam entre si. Então, tanto as que estavam supostamente desaparecidas, as que estavam buscando, né, todas estavam perdidas uma das outras. E acabavam informando esse desaparecimento e não reinformando, né, que as pessoas haviam sido encontradas. Não, o cenário realmente, imagina, para as pessoas e para quem era de outras cidades e tentava o contato também com o Xanxerê, que não conseguia, foi algo extremamente difícil, né? Foi um momento muito complexo, e eu não lembro, mas demorou
2 ou 3 dias para a energia ser restabelecida Também não me gradualmente, mas recordo. foi... Mas eu me recordo que a primeira ligação nós conseguimos fazer a partir do hospital, né, às 9 horas da noite. Porque como faltou energia na região oeste inteira, que foi uma das grandes dificuldades, que nós não conseguimos pedir reforço. Então o Imagino. primeiro reforço chegou depois das 10 horas da noite. E havia muitas pessoas para ser transferidas do hospital, havia pessoas... muita coisa para se fazer. Uhum. Né? Em tese, na época, muita vítima a ser buscada, e a gente não conseguia pedir apoio, né, dos outros. Né? O quartel de Xaxim foi uma viatura para lá para chamar para pedir apoio, e Ponte Serrada precisava de apoio também, e tanto que nem Chapecó, que é a estrutura maior, que era mais próxima da gente, né, conseguiu vir até nós, porque nós não tínhamos comunicação um com os outros. E aí, às 9 horas da noite, foi quando eu consegui contato então, com o comandante-geral na época. E aí o apoio maciço mesmo, assim, chegou na manhã do dia seguinte. Que aí foi realmente o momento em que a gente, acho que conseguiu ter uma ideia, se dar conta também do cenário do que estava acontecendo, né? Porque... E se nos organizarmos mentalmente. Uhum. Porque as informações que chegavam, elas eram informações desencontradas. Então, quando você tem uma demanda só, olha, tem um acidente, você sabe claramente o que fazer, você sabe quais são os ações, meios as a levar para medidas, lá. né? Vou imaginar que no meio desse acidente você tem dois. Né? Então, às vezes, você tem uma pessoa passando mal e você tem um acidente mais grave. Você sabe priorizar, não, essa aqui espera, eu vou atender esse aqui primeiro. Nessa situação em que você tem uma imensidão de demandas, todas elas desinformadas, nós tínhamos informação que tinha, no ginásio de Menegola, havia, né, um grupo de 30 adolescentes lá. Foi a primeira informação. E aí, quando você chega e você vê o ginásio destruído, e não há ninguém por lá, então é preciso buscar, é preciso vasculhar, né? Buscamos com cães lá. Já não havia mais ninguém lá. Mas essa informação só chegou depois. Aí depois chegou a informação que é uma escola, que estava com muitas crianças. Depois outro local, que havia pessoas. E você gerir isso, qual é a prioridade dentro dessas demandas grandes, é muito complicado. E principalmente quando você, no nosso caso, que nós não tínhamos comunicação com os outros. Sim, só piora, né? Não tinha comunicação. Uma vez que a viatura saiu do quartel, ela não tinha mais comunicação, então não sabíamos se tinha outra demanda maior do que aquela para ser atendida. E às vezes a viatura não conseguia chegar nos bairros, a ambulância. Porque quando ela chegava, havia muitas pessoas feridas, machucadas, pequenos ferimentos, mas ela vinha atulhada para o hospital. Né? Foram 100 e poucas pessoas atendidas e que foram transportadas. Então, pensa, o que nós atendemos num mês, nós atendemos em poucas horas. Então, às vezes não conseguimos chegar até o ponto principal, e por isso que demorou, muitos atendimentos demoraram a acontecer. E após a passagem do tornado, começou a chover também. Sim. Então, sabe, foi muito difícil. Foi, como eu falei, foi o caos dentro do caos. E hoje, a gente olhando para o atual cenário, o que a gente tem de mudanças? Nós temos aí uma faixa de 10 anos. O que você consegue observar? Olha, evoluímos nisso, mas falta isso e aquilo. Visualizando todo esse cenário, hoje dentro também da Defesa Civil. Imagino que tenha muito trabalho, é claro, para ser feito. Mas como é que você visualiza a forma como nós estamos preparados? Então, eu vejo, assim, a minha visão sincera e decepcionante, né, da situação é que nós andamos muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Né, nós continuamos, né, não tendo informações repassadas para as pessoas, para os hospitais, para as escolas, para as famílias, né? Claro, muita gente hoje tem preocupação ao construir, né? E já fazer uma laje e tal. Os nossos tornados aqui, eles não são, não chegam a um poder destruidor como esse que a gente vê nos filmes dos Estados Unidos, por conta que o nosso combustível, que é o ar quente, ele está em uma quantidade menor. Mas as pessoas, dificilmente, se você sair na rua, e mesmo na área que foi afetada, e perguntar para as pessoas como elas reagiriam hoje,
como elas se comportariam hoje. Né? A maioria das pessoas não sabem. E olha, eu apostaria contigo que se acontecesse novamente... Não vai acontecer agora porque, né, tá frio. Então, diferente do feriado lá do dia 21 de abril naquele ano, esse ano tá frio esse período, então não vai ocorrer. Mas hoje nós teremos muito mais gente ferida, porque hoje nós teremos muito mais pessoas nas janelas ou na rua filmando. É verdade. Que isso é uma das grandes tolices. Então você imagina se o telhado do ginásio ele foi arrancado e projetado contra o edifício, né? E não precisa ser um telhado de um ginásio para matar ou ferir uma pessoa, né? Pode ser um tijolo, um pedaço de tijolo, pode ser. E esse mundo espetacular que a gente vive, né? O mundo aí do Instagram, do TikTok, né? Ele é preocupante, porque nos tornados você precisa ir para trás de uma parede firme e segura. As casas precisam ter, não precisa ser toda a casa com laje, mas eu preciso ter um ambiente da casa que seja seguro e que comporte a família ali. E que as pessoas fiquem numa parede onde não tenha janelas, porque a chance de alguma coisa ser projetada pela janela é muito grande. Nas escolas, quantas professoras hoje têm essa informação? Se nós passarmos uma informação agora, que daqui a 3 minutos, que é o tempo, né, que nós temos de previsibilidade, nós vamos ocorrer um tornado. Essas professoras que estão com essas crianças nas salas de aula hoje, saberiam como reagir? Como prepará-las? Então, nós vivenciamos isso, a gente tem a cicatriz. Nós, xanxerenses, temos cicatriz. Então, eu penso que nós deveríamos estar mais preparados para isso. E isso não cabe só a um órgão, a outro órgão, né? Porque às vezes se torna chato, você repetitivo só falando sobre esse assunto. Mas as pessoas precisam entender isso. Pessoas precisam. Nós fizemos seguro, certamente você tem seguro do teu veículo, né? E você não espera que você se envolva num acidente para usar esse seguro. Mas você não fala com o teu filho sobre tornados, né? Então, veja, é um assunto que ainda não permeia nossas rodas de conversa. Mesmo com o que aconteceu, ele ainda não... E vai demorar um tempo para a gente mudar essa percepção regional, e muitas pessoas ainda vão morrer por conta disso. Né? A minha função me leva a ser um arauto do caos, né? Porque o meu trabalho, eu ganho dinheiro pensando em tragédia. Né? O meu salário é pago por isso. Porque eu penso em tragédias e tento, de alguma forma, preparar as instituições para isso. Mas é uma coisa lógica. Nós vamos ter tornados de magnitudes maiores do que esse que nós estivemos aqui. Porque, repito, combustível, tornado e o ar quente. E não precisamos ser cientistas para comprovar que nós estamos tendo cada vez mais temperaturas elevadas nesta época do ano. Esta época do ano, em que há variação. Nós temos o ar gelado que vem, né, da Antártica, que vem do sul da Argentina, e se nós tivermos ar quente aqui, o encontro dessas duas massas vai provocar efeitos extremos. Então, se nós estamos esquentando nosso espaço, nós vamos ter tornados mais severos. E se nós não nos prepararmos para isso, nós vamos ter prejuízos maiores. E qual é o maior de todos os prejuízos que nós podemos ter? É a perda de vida humana. Sem dúvida. Agora, essa informação dos 3 minutos que você comentou, é essa estimativa aproximada que hoje dá para dizer que nós conseguimos prever um tornado? Mais ou menos nessa faixa? É nessa faixa. Mesmo em países mais desenvolvidos, com estrutura melhores do que a nossa, esse é o período que nós temos para previsibilidade de tornados. É óbvio que nós podemos... há uma informação, né, que agora quem está nos assistindo, né, já sabe. Ar quente, temperatura quente, muito quente, na transição. Outono para o inverno, primavera para verão, e a previsão de uma entrada de uma massa de ar frio, tá quente pra caramba hoje, vai esfriar? Cuidado. É risco. É risco. Vai acontecer? Mas existe o risco. Vai acontecer. Em algum local. Dentro desse grande... Sempre nós tivemos uma massa estacionária quente. Sempre. Temos uma massa estacionária quente. E está entrando uma massa de ar frio. Vai ter estrago em algum local dentro dessa macro-região. Você falou aí sobre
a possibilidade de reagir de uma forma melhor. Hoje, diante do que a gente tem em termos de perspectiva, você já falou sobre a pessoa procurar um lugar, se abrigar, sem janela, preferência, né, claro, com uma laje sobre, né, as pessoas, aí para uma proteção maior. O que mais a gente pode falar em termos de orientação, para que as pessoas minimamente consigam, quem sabe, se proteger, reagir de uma forma melhor, porque a gente tem muitos relatos, e esse justamente é um dos grandes problemas, de que o barulho, o som, e eu também ouvi o som, estava no centro da cidade naquele momento fazendo uma gravação de uma reportagem. Para mim, o som ele lembrava de uma chuva forte em cima de um telhado de metal. Em um segundo momento, parecia que era o barulho de um caminhão, então confundia. Para ti foi uma referência de uma aeronave. Então, assim, as pessoas não têm essa familiaridade, obviamente, com o barulho. E muitas pessoas, elas se depararam com o tornado quando elas foram fechar a janela. A gente teve o caso da Cris, jornalista, que inclusive trabalhou com a gente lá na TV, trabalhou aqui no Canal Ideal, e que a situação dela foi essa. Quando ela foi para fechar a janela, o tornado pegou, atingiu, ela foi arrastada dentro da casa, ela só não foi levada literalmente pelo tornado, porque uma geladeira, um freezer, enfim, caiu em cima dela. Então imagina só a situação. E aí muitas pessoas não tiveram esse tempo de reação. Mas vamos lá, vamos imaginar o cenário de que eu tenho a perspectiva, tenho essa informação de que, olha, é propício a acontecer. Eu ouvi um barulho diferente. O que eu faço? Como é que eu ajo? Estou em casa, estou com a minha família. Primeiro ponto, esqueça janelas. Esqueça janelas. Né? Não vá para a janela. Elas não vão ter função nenhuma. Não, e você pensa... Você pode ser atingida, né? Está levando um monte de materiais, está levando... Se consegue levantar um carro, conseguir levantar um caminhão, né? Pequenas peças, que é o suficiente para ferir ou matar um ser humano, vai ser projetado. Vá para uma parede cega, aquela parede que não tem janela, né? E proteja a cabeça. Sabe aquela posição de reza árabe? Essa é a posição ideal. Cabeça no chão, proteja a cabeça, né? Ou aquela posição fetal, numa parede cega, preferencialmente num ambiente com laje. Eu recomendaria sempre que as pessoas tenham pelo menos um banheiro das casas que seja construído com laje. Então, um único ambiente, né, que tenha essa condição, né, que tenha essa característica, ele vai proteger. Né? Então, se posicionar junto de uma parede cega, né, protegendo a cabeça, naquela posição de reza árabe. Essa é a melhor dica. Não é dentro do carro, porque pode projetar... foi pego na rua com o carro. Né? Então, deita no banco, para o carro e deita no banco. Porque fica abaixado. Porque a chance de algum material ser projetado, ela é muito grande. Né? É muito grande. E essa coisa do espetáculo, de ir lá filmar, isso é suicídio. Isso é suicídio. Né? A chance de você ser atingido por um material que está sendo levantado, está sendo girado, é muito, muito grande. Então, fuja das janelas, mesmo que o tornado esteja mais distante, né? A janela não é o local para se estar, porque você tem vidro, né? Algo que pode se projetar contra vidro pode ferir. E a dica, né, do espetáculo. Éder, uma questão importante. Esse tornado aconteceu durante o dia, mas o mais comum é que nós tenhamos esses tornados à noite. Sim. Né? A maior incidência histórica, ela vai das 9 às 11 horas da noite. É muito raro tornados durante o dia. Muito, muito raro. Muito raro. Esse que ocorreu em Xanxerê foi uma exceção, né? Sabe aquelas noites abafadas, quentes. E outra situação ainda que é mais comum é no início da madrugada. Então, se você olhar historicamente, você vai ver os relatos. São esses horários. São propiciamente esses horários, das 9 às 11 da noite ou no início da madrugada. Numa condição como essa, o número de vítimas em Xanxerê seria muito maior, né? Porque a área residencial afetada foi muito maior, né? Nós tivemos um monte de Cs, e que eu acho que isso foi um grande alerta da natureza e que a nossa sei lá, né, a nossa estupidez humana não nos permite entender isso.
Se não fosse feriado, aquela escola, né, teria dezenas de crianças lá. Se não fosse à tarde, fosse à noite, quando normalmente é os tornados, as pessoas estariam em casa em frente à televisão. E sairiam para a janela porque o barulho era muito forte e iriam tentar ver o que estava acontecendo. E se você olhar, lembrar das cicatrizes que ficou nas edificações, tem um edifício, acho que 3 ou 4 andares, logo para cima do ginásio. Sim. E eu me lembro que a parede dele ficou toda, sabe, parecia um cenário de guerra, parecia que tinha sido metralhado. Então, se uma parede de concreto, né, ela racha, ela consegue tirar um pedaço do concreto, do reboco, imagina o que não faz na pele humana. Então, muitas pessoas teriam se ferido. Né? Então, foi um monte de Cs que, à noite, possivelmente, o ginásio teria outras ocupações, porque era feriado, então o número de pessoas que ali estavam era muito menor. Então, foi um monte de Cs, como se a natureza nos desse um alerta. Olha, comece a se preocupar com isso. Comece a se preocupar, porque da próxima vez eu não vou dar chance para vocês. Essa foi uma chance. E logo depois que deu o tornado, eu fui convidado para dar uma palestra em Córdoba, na Argentina, sobre esse assunto. Eu acho que foi um dos locais onde mais se discutiu, onde mais nós falamos sobre o tornado de Xanxerê, foi fora do Brasil. Olha só. Porque a Argentina já sofreu muito com isso, né? Em 1974, uma cidade chamada San Justo, ela foi completamente destruída pelo tornado. Então, eu acho que a nossa comunidade, a nossa região ainda não se atentou muito para isso. Muito para isso. Nós, né, e agora eu, na função que exerço na Defesa Civil, melhor do que antes a minha função era atender os tornados e agora reagir, nós pretendemos, ao menos em Chapecó, onde eu estou, levar essas informações para toda a comunidade escolar. Então, todas as crianças, né, que estão hoje em idade escolar, a ideia é levar essa informação, né, de onde eles estão, por que essa região tem esse risco, quais são as características, mostrar alguns vídeos e dizer que isso vai acontecer de novo e apostar que nós teremos uma geração mais reagente, mais crente, né, a esse tipo de coisa. Nós acreditamos, você sabe que existe mais gente que acredita em ET do que acredita em tornados, né? Nossa, essa eu não sabia. É outra informação. Eu orientei uma menina numa pós-graduação em 2013 e ela fez uma pesquisa na região toda, Emanuele é o nome dela, sobre a percepção das pessoas que viviam nessa região com relação à incidência de tornados. E menos de 5% das pessoas acreditavam na possibilidade. Logo depois, em Ipuaçu teve ali uns aeroglifos e tal. Eu lembro que foi feita uma pesquisa e tal, e, né, 60% das pessoas acreditavam, né, que poderia ser real. Então tem mais gente que acredita em ET do que acredita em tornados. E tornado nós já vimos. ET, pelo menos eu não vi. Tu já viu? Não. Lá em Jaborá também eles nunca pousaram em Jaborá. E aí o tornado, na forma como ele apareceu aqui em Xanxerê, foi realmente isso que eu digo, né? Foi para realmente as pessoas olharem, entenderem, para ficar mais do que provado, porque enquanto você comentava ali de um episódio antigo de Xanxerê, eu não sei se foi esse mesmo, se você chegou a ver esse relato de que em uma outra oportunidade o ginásio municipal também foi afetado, foi destruído, ou pegou uma faixa, e que na época se tratou como um vendaval, ali pelos anos 80, não sei se foi essa a ocorrência. E destruiu a madeireira que ficava... Essa mesma faixa, esse mesmo corredor. Eu acredito que 2015, mesmo se tivesse acontecido à noite e as pessoas não tivessem visto a formação do tornado, eu acredito que iria se entender pela dinâmica do evento, pela forma como ele aconteceu, de que não seria tratado como um vendaval. Mas para imaginar por quanto tempo e quantas outras situações, tornados de um porte menor, que atingiram 2, 3 casas, interior, uma situação ou outra, e que foram tratados como um vendaval. Quer dizer, então assim, a gente não tem talvez um intervalo de 10, de 15, de 20 anos. Talvez eles ocorram em áreas rurais, em áreas em que não atinjam uma casa, com uma frequência muito maior do que a gente imagina,
só que aí nós muitas vezes estamos dando sorte por azar, né? Porque é isso que você falou, qual que é a preparação, de que forma que a gente realmente está olhando para esse cenário e o que a gente fez. Então, realmente é algo para pensar, para refletir. A gente está indo para o final da nossa entrevista, é muito conteúdo, é muita coisa. Voltaremos a falar também sobre esse assunto por aqui, mas gostaria de deixar esse espaço final para você deixar algum recado, alguma consideração a mais a respeito desse assunto, desse tema. Então, pessoal, né, tem um monte de filmes passando. Vamos aproveitar o feriado e assistir. Tem uma série na Netflix agora, bem bacana aí, que fala de tornados. Inclusive é uma situação real. Tem alguns filmes aí que lançaram, Twister, No Olho do Furacão, alguns filmes bacanas, No Olho do Tornado, perdão. Assistam e vejam, né, e se incluam, né, nessa região de que é possível, de que nós estamos. Acreditem nessa possibilidade. Né? Os tornados aqui, os nossos tornados aqui, apesar de serem muito frequentes, eles não são tão destruidores, e de forma que nós podemos nos preparar para isso. Se não podemos salvar a casa, o telhado, a gente pode salvar a nossa vida com informações. A melhor maneira de reagir ao tornado, o melhor seguro contra tornados, é a informação. É a informação. Então, repassem idosos, crianças, e acreditem nessa possibilidade, porque vai acontecer. Né? A posição geográfica aqui que vai, né, pega Xaxim, Xanxerê, formando esse arco aqui até Ponte Serrada, ele tem uma propensão muito maior. Não que as outras regiões não tenham. Sim. Tem, nós temos registro depois, inclusive, em Abelardo Luz. Mas essa região tem uma propensão muito maior de acontecer um tornado com uma magnitude maior. Tivemos em Água Doce depois também. Mas vamos acreditar e reagir. Eles fazem parte, eles estão aí. E a maneira como a gente olha para eles, da forma como nós acreditamos, é a maneira, pode ser decisiva, né, entre uma lesão, entre a nossa vida. Não espere que aconteça só com os outros. Né? Não espere. Quando as pessoas acreditam que isso pode acontecer consigo, eles fazem um seguro de vida, fazem um seguro de veículo, fazem um seguro contra incêndio em residência, por exemplo. Fazem um plano de saúde. Uhum. Né? Então, puxa, nós temos muito mais. O tornado, a probabilidade de uma pessoa ser atingida por um tornado é maior que se envolver num acidente. Então, né, falem sobre isso com sua família. Né? Falem, leiam. Hoje a informação está acessível. Leiam, peçam para os seus filhos lerem, estudem. Né? E entendam que o planeta não vai mudar, não vai se adaptar a nós. Não vai se adaptar. Nós temos que nos adaptar ao planeta. Nós temos que nos adaptar ao planeta. Temos que pensar nisso. E a forma melhor de reagir é entendendo o ambiente que a gente vive e se adaptando a eles. Esse é o caminho, não tem outra escapatória, outra alternativa. Obrigado mais uma vez, conversamos então com Walter Parisotto, na época, em 2015, comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Xanxerê, hoje diretor da Defesa Civil no município de Chapecó. Obrigado pela presença, sempre bem-vindo por aqui. Prazer foi todo meu. E obrigado também a você que nos acompanhou nessa conversa.